Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Finalmente uma semana que começa de maneira tranquila para o Grêmio, a partir da vitória por 1-0 contra o Santos ontem na Arena e a saída da zona de rebaixamento, independentemente do que venha acontecer nos jogos desta segunda-feira que vão complementar a 7ª rodada, o Grêmio não vai voltar para a zona de rebaixamento. Puxa, isso dá, obviamente, um alívio para todo mundo que está trabalhando por lá para fazer com que as coisas finalmente entrem nos trilhos. Já estamos no mês de maio e somente agora começa a se enxergar uma luz no final do túnel lá pelo lado do Grêmio. E como uma boa notícia puxa outra, o Grêmio confirma, e essas informações foram obtidas ontem na Arena pela reportagem da Rádio Bandeirantes, o Grêmio confirma que vai reforçar bastante o grupo na metade do ano. Muito interessante a entrevista dada pelo diretor de futebol Guto Peixoto. Foi questionado a respeito do número de reforços que serão contratados. Ele não confirma, mas se sabe assim, pelo menos 5 jogadores devem ser buscados, com toda certeza um zagueiro para atuar pelo lado direito, há quem fale até na vinda de 2 zagueiros para jogarem nessa posição, no lado direito da zaga. Fala-se também na vinda de um número 8, um volante com características diferentes daqueles volantes que já estão nesse momento no Grêmio, um centroavante também está sendo cogitado, um jogador que atue pelo lado do campo, daqui a pouco uma informação bem interessante, vou falar aqui a respeito do Dudu, então aí já temos 4 jogadores e talvez até um armador seja contratado. Vocês ouviram ontem a entrevista do técnico Mano Menezes falando a respeito das dificuldades que estão tendo tanto o Cristaldo quanto o Monsalve, que são jogadores que, de acordo com o Mano, sofreram muito com o modelo anterior. E aí o Mano acabou fazendo uma crítica ao técnico Gustavo Quinteiros, não o citou, mas citou a ideia de jogo do Grêmio não privilegiava muito os meio-campistas, sobretudo os jogadores de armação. 4 a 5 reforços, esta é a tendência de contratações para o Grêmio na metade do ano. Bom, palavras do Guto Peixoto, nós não falamos em números, mas vamos nos esforçar para complementar o grupo. Já tínhamos nossas ideias, aqui é interessante o que ele fala, e elas foram acrescentadas com 2 lendas do futebol, que são o Mano Menezes e o Felipão. Nós alinhamos os nossos pensamentos, disse o Guto Peixoto. E aqui eu quero outra vez citar a importância do Grêmio contar com o Felipão como seu coordenador técnico. Uma coisa é você fazer contratações a partir do relato dos homens do futebol e também do Centro Digital de Dados. Outra é você, Felipão, vem cá, nos dá uma ideia aqui. Fale a respeito das necessidades que você entende que o time tenha, que contatos você tem para ajudar nas contratações. Esta é a grande importância, tenho certeza disso, do técnico, ex-técnico, agora coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari. E aí complementa o Guto, iremos de forma bem assertiva ao mercado. Agora vamos olhar muito mais o perfil do que a posição. Por que vão olhar muito mais o perfil? Porque haverá recomendações tanto do Mano Menezes quanto do Felipão. Acho que o Grêmio desta vez fará a coisa certa na metade do ano no que diz respeito a contratações. Aí o Caliel Dornelles, colega da Rádio Bandeirantes, perguntou, tá, tudo bem, mas dinheiro de onde para contratar esses reforços? O Guto disse, olha, o que nós temos de sobra é a criatividade. Você fala aí, referindo-se ao Caliel, que o Grêmio gastou muito dinheiro para contratações, nem foi tanto dinheiro assim, mas foi um processo de muita criatividade. Não foram investimentos altos, foram investimentos criativos, investimentos feitos com uma boa forma de pagamento, muito parcelamento. Foi assim que o Grêmio contratou, de acordo com o Guto Peixoto, e é assim que o clube irá contratar à medida que a dificuldade financeira permanece. Mas o Grêmio tem crédito, né? Tem crédito e certamente saberá trazer os jogadores que são necessários. Cá para nós, né, gente? O Grêmio ganhou o jogo de ontem, mas, puxa, se a gente fizer uma análise fria do desempenho da equipe, vai perceber que o time do Grêmio precisa melhorar muito e só vai melhorar muito se contratar novos jogadores. Complementando Guto Peixoto, não temos capacidade financeira muito elevada, foi bem realista ele, mas temos muita criatividade. Eu quero falar a respeito do Dudu.
uma informação muito importante a respeito do Dudu, mas antes eu preciso que você salve esse número no seu celular, 3092-4800, 3092-4800, esse é o telefone e também o WhatsApp da Saúde e Paz, Medicina e Odonto. Salve esse número no seu celular, mande uma mensagem via WhatsApp para a Saúde e Paz para saber das condições que ela oferece para que você tenha o melhor plano de saúde para você e para a sua família. A gente está vendo todos os dias casos, fulano de tal ficou doente, não tinha um plano de saúde. Não dá para brincar, minha gente, não dá para brincar. Saúde e Paz há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. Fiquei sabendo ontem, lá estava apresentando os programas da Rádio Bandeirantes da Zona Mista, lá da Arena, que o Grêmio efetivamente tentou a contratação do atacante Dudu, que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, mas deve se acertar com o Atlético Mineiro. Quem falou com o Dudu foi o Felipão. Os dois têm uma ótima relação, já trabalharam juntos, acho que até no próprio Grêmio em 2014, quando o Felipão voltou para o Grêmio, uma das vezes em que voltou, o Dudu ainda estava no clube. Desde então, os dois se dão muito bem e foi uma conversa muito franca, na qual o Dudu disse, olha, se eu pudesse escolher, eu preferiria jogar no Grêmio. Eu gostaria de jogar no Grêmio. Mas há uma diferença muito grande entre aquilo que o Grêmio pode me pagar e aquilo que eu estou querendo. E parece que o Atlético Mineiro vai pagar o que ele está desejando. Mas o desejo do Dudu realmente era jogar no Grêmio, mas a questão financeira, né, impede realmente. O Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, confirmou para a reportagem da Rádio Bandeirantes que o Grêmio efetivamente tentou a contratação do Dudu e isso se encaixa aí naquela ideia do Grêmio contratar, entre as contratações do Grêmio, mais um jogador para atuar pelo lado do campo. Reforços caseiros, importante isso aqui também. O Grêmio vai recuperar jogadores que não estão vivendo uma boa fase. O Gemerson teve uma longa conversa com o Felipão na semana passada. Também o Pavon conversou bastante com o técnico. São jogadores que estão, num primeiro momento, assim, sem confiança, não estão dando tudo que podem, mas o Grêmio vai tentar a recuperação desses jogadores. Ou seja, jogadores que podem agregar, né, a partir de uma situação nova e que tenham mais tranquilidade para jogar, jogadores que precisavam de um suporte para ganhar mais confiança e dar mais ao clube. Palavras do diretor de futebol, Guto Peixoto. O Grêmio confirma também que vai promover cada vez mais jogadores da categoria de base. O Guto citou na vitória contra o Santos, 3 jogadores da base foram utilizados, o Igor Serrote, o Alisson, que começou a jogada que resultou no gol, e o Vieri, que entrou no final, e mais jogadores estão sendo observados. Segundo o Guto, ninguém melhor do que o Filipão e o Mano Menezes para trazerem de volta o DNA do clube, que é historicamente o aproveitamento da categoria de base. Dá para dizer que 2 novos jogadores estão sendo observados. Os 2 jogadores meio-campistas, o Zortea, que é volante, é um jogador de 1,84 m de altura, 18 anos, muito elogiado, e o Thiaguinho. O Thiaguinho, ele era volante, hoje virou meia e logo será integrado também ao grupo principal do Grêmio. Certo? Te inscreve aqui no canal, dê uma força, estou precisando aí de cada vez mais inscritos. Uma grande semana para todo mundo. Até a próxima.